Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, professor? E você? Tudo bem. Vamos lá. Nós estamos aqui hoje para falar para o pessoal como é que foi a sua trajetória de estudo para conseguir a carreira da Polícia Civil, não é? Mas principalmente para a gente ajudar as pessoas que estão começando agora a estudar, não é? E você vai falar para mim aquilo que todo mundo já sabe. É muito difícil começar, não é? Bastante, É. bastante. Então, esse é o propósito, é a gente ajudar quem está começando para essas pessoas poderem entender como que elas podem facilitar a vida delas, especialmente no estudo, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala aqui de estudo, tem a preparação, que é você memorizar uma série de informações, entender um monte de informações, saber responder questão de prova quando vai para a prova alternativa, depois tem a dissertativa, enfim, é todo um processo, não é? E ainda tem a oral, que eu considero assim o maior desafio. Certo? Certo. Então, o que que acontece? A gente sabe que tudo isso envolve emocional. Então, além de ter toda essa parte de preparação, de conhecimento, de estratégia, porque você precisa de estratégia para fazer prova, né? Ainda existe a questão do emocional. Por isso que a gente está aqui fazendo esses vídeos para o pessoal poder acompanhar e falar assim, não, não é só comigo que acontece isso, é com todo mundo. Então, o que que pode facilitar a minha vida? É isso, Lucas. Vamos lá. Essa ansiedade é geral. Uma coisa que eu posso falar assim, a galera que está começando agora, se a galera está pensando que vai estudar, vai fazer a prova e logo logo vai estar realizando o sonho, beleza, essa parte também. Mas o quesito emocional, a espera, a demora, a burocracia do Estado, principalmente para a Polícia Civil de São Paulo, a galera vai ter que ter resiliência, porque não é brincadeira. É, né? Como é que você trabalhou com isso, Lucas? Professora, vamos lá. Eu acho legal, só fazendo uma introdução aí, é o meu terceiro concurso, tá? O primeiro concurso eu fiz, eu tinha 17 anos, foi para SPSEX, que é para carreira militar, né? Para você ser oficial de carreira do Exército. Na época, no meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz também escola militar, então eu tava com essa ideia na cabeça e tal, e desde criança eu queria ser policial. Eu nunca tive um plano B, o plano A sempre foi ser policial. A única vez que eu desvirtuei foi essa aí, adolescente. Até aí, beleza. Não passei, graças a Deus que eu não passei, não é do meu perfil. Quando eu fiz 18, eu entrei na faculdade, eu fui fazer direito, porque eu tinha o objetivo, enfim, o sonho de ser delegado de polícia. Certo. Especificamente de São Paulo. Nunca quis outro estado, nunca quis Polícia Federal. Eu sempre tive um amor aí diferente pela Polícia Civil de São Paulo. Beleza. Comecei a minha trajetória em 2021, na pandemia, comecei a estudar, entrei no cursinho, conheci você em 2021, inclusive. Mas eu ainda não tinha entendido como a lógica funcionava. Então, eu não estudei da forma correta. Quando a gente teve o concurso de maio de 2022, em fevereiro ali eu peguei um pouco mais forte, quando saiu o edital e tal, e acabei batendo lá na trave, não deu certo. Levantei, ergui a cabeça, é normal, a reprovação ela faz parte do processo, né? É quase que uma regra, e depois eu segui firme na loucura, dessa pancada aí em 2022 até o concurso, que é desse certame aí em novembro de 2023. E basicamente foi isso. Essa é a minha história. Agora eu tô aprovado aí em todas as fases, graças a Deus, só aguardando ser chamado. Agora, fala uma coisa para mim. O que que você acha que em 2021 pode ter causado a sua reprovação? Ou seja, que dinâmica do estudo que falhou, vai? Que parte do estudo você considera que falhou? Eu não Que é às nem que vezes eu nem é o acho, estudo. Às vezes nem é o estudo, né? Às vezes não não é. é, Eu tô não é perguntando nem que assim, eu mas você pode acho. responder como você quiser. O que que falhou aí? Porque às vezes não é a forma como você estudou, mas foi a estratégia de prova, enfim. Aí você que vai dizer. Eu vou te falar com toda certeza, tá, professor? Eu identifiquei o erro, eu até falo que foi um pecado que eu cometi e eu não pequei mais depois, né? Constância. Então, o que, que aconteceu? Eu terminei minha faculdade de Direito em 2020, tá? Era para eu ter terminado em 2019, entrou pandemia, meu filho nasceu e tal, acabou atrasando um pouco. Eu terminei minha faculdade em 2020. 2021, quando eu entrei no cursinho, eu optei por fazer de final de semana, porque não é tão perto da minha casa. E qual que foi o grande erro? Eu não tinha uma constância, uma frequência de estudo durante a semana. Então, assim, quando você está estudando sem autorização, sem autorização de concurso, sem o edital, na minha opinião,
1h30, 2, 3 horas por dia com qualidade, você não vai morrer, você não vai sofrer, você vai conseguir ter uma vida social tranquila. Quando autoriza, quando sai o edital, aí sim você vai ter que dar o sprint, você vai ter que dar aquela acelerada. Mas eu não tive essa constância. E aí eu virei essa chave, como eu te falei, quando eu tomei a pancada em 2022, eu virei a chave, eu mantive essa constância de estudo diário, religioso, sagrado, e aí deu certo. E aí deu certo. Olha que informação super importante. Você sabe que agora em janeiro eu quero lançar uma mentoria de português, né? Boa. Então, por que a mentoria? Para acontecer isso. Verdade, porque acontece o seguinte, a pessoa, quando ela começa a estudar para o concurso, ela se depara com um monte de matéria, né, Lucas? E aí você fala assim, como é que eu vou aprender tudo isso? Como é que eu faço para estudar tudo isso ao mesmo tempo? Porque é muita informação para saber ao mesmo tempo. Sim. Mas aí, quando você coloca essa programação de tantas horas por dia, então tanto tempo para cada disciplina, você acaba se organizando melhor, né? E aí você acaba toda semana pegando para estudar e os conteúdos não falham, você não pula. Porque também existe aquela tendência de você pular, eu não gosto de português, por exemplo, que é o vilão da história, né? Eu não gosto de português. Se bem que não é só português, né, Lucas? Eu acho que informática, raciocínio lógico vai variar de um É o para top 3. Certeza. porque tem informática, tem raciocínio lógico, vocês gostam dos direitos, até porque eu acho que estudar direito, entre aspas, né, acaba sendo mais fácil. Porque é uma questão de você memorizar, entender como se aplica aquela norma, e acaba sendo mais simples. Até porque eu acho que português acaba sendo vilão, sabe por quê? Eu tenho um posicionamento sobre isso, porque afinal de contas vai fazer, acho que, quer ver? Eu comecei a dar aula para concurso público. Vai fazer 30 anos que eu dou aula para Não concurso. entrega a idade, não. Por que não? Eu tenho Tô orgulho da brincando. minha idade, nossa. Então, vai fazer 30 anos que eu dou aula para concurso público. E aí, o que acontece é o seguinte, durante todo esse tempo, o que eu mais percebi que derruba em português é o fato de as pessoas não saberem raciocinar na prova, especialmente na objetiva, porque quando você vai para dissertativo, você tem que aprender a expor no papel, isso é uma coisa. Mas aí você já estudou o conteúdo, né? Só que lá no dia da prova objetiva, que é onde a pessoa é eliminada logo de cara e já dá aquele susto, eu vejo que em português o que que acontece? A pessoa tem dificuldade de atrelar a norma à realidade da prova, porque nós temos muitos vícios. Começa por aí. A gente tem muito Total. vício na fala, até na escrita, né? E aí o que acontece? Quando você vai pegar uma prova de português para fazer, vocês todos fazem isso. Vocês leem o enunciado e quando vocês vão resolver a questão, vocês ficam lendo todas as frases, não focam no que foi solicitado, né? O enunciado pediu concordância verbal, aí a pessoa implica com a vírgula lá nas alternativas. Você entende? Então, isso tem muito a ver com esses vícios que a gente tem e é normal que a pessoa que vai prestar o primeiro concurso, ela acha assim, português eu interpreto, eu vejo o que eu faço lá e não estuda tudo o que tem que estudar. Eu tô mentindo o que eu tô falando? Nunca. Então, esse é um problema, porque não é assim que funciona. Aliás, não funciona assim para nenhuma matéria, né? Mas eu estou falando de português, porque português todo mundo viu um dia na escola, a gente conversa em português, a gente escreve em português, e aí traz esse, esse preconceito até na hora de estudar português, né? E quando você vai explicar para o cidadão, agora você foi meu aluno, você vai falar. Quando você vai explicar para a pessoa fala assim: nossa, mas está complicando esse negócio, está ficando difícil, não dá essa sensação? Sim. Essa sensação é boa. Eu acho que quando você chega num patamar onde você não está entendendo, você fala: caramba, eu tô estudando e não tô entendendo. O caminho é esse. Continua. E esse é o caminho. Boa, boa, porque é Esse é o caminho. exatamente esse o processo. Exato. Exatamente esse processo. De todas as matérias, inclusive. Total. De Um, todas. um- um ponto importante, professor, até ligando aí com o que você falou de chegar numa prova sabendo como aplicar a teoria, cara, o básico do básico é fazer questão. Trazendo um pouco para o português, quando você aprende a regra, vou dar um exemplo de crase. Beleza, tem que fazer a concordância com plural, com singular, não vai antes de verbo, palavra masculina. Quando você vê uma questão daquela, você vai riscando rapidamente e você elimina as erradas e acaba sobrando uma, duas ali que você fica na dúvida. Cara, como que você vai saber fazer isso? Fazendo muita questão. Então é só a prática realmente para você conseguir. Não vai ficar só estudando a teoria, não vai adiantar não.
Não, eu falo isso em todos os cursos. Você sabe que eu falo isso. Eu falo assim, gente, se vocês não forem para casa e não forem resolver a questão e quebrar a cara na questão, vocês não vão entender o que eu estou falando aqui. E acontece isso mesmo, porque quando a gente faz a explicação do conteúdo, quando eu falo a gente, todo e qualquer professor de todas as disciplinas, quando a gente está lá explicando, o professor para concurso, ele sabe o que o cara tem que pensar para responder. Ele sabe o que a pessoa tem que pensar para responder. Então a Uhum. gente fala, olha, você tem que pensar assim. Mas parece que não adianta, né? Só no chinelo. Aí fala, mas está complicando. Não, a gente, na verdade, está facilitando, não é? E a outra coisa que eu acho importante é assim, quando você escolhe fazer um curso, como você escolheu fazer o curso, não importa qual seja ele, Sim. você escolheu fazer um curso. O que eu acho bem importante é vocês avaliarem, agora estou dando minha visão de professora e você vai colaborar comigo ou me contrariar, não tem problema. Não, porque são as visões, né? Então, Vamos o que lá. que acontece? Eu acho assim, quando você escolhe um curso, você tem que ter a consciência de que o professor que está lá na frente te preparando, ele tem que conhecer a banca e ele tem que falar tudo para você. Eu estou falando isso porque eu vejo que às vezes a pessoa, quando ela começa a estudar, ela quer que o professor ensine ela a pôr o X na questão, com muito bizu, com muita, como que eu posso falar? Tudo aquilo que funciona até a página 2, sabe? Ah, vamos aguardar a musiquinha. Gente, isso para concurso público é a coisa mais ridícula que existe na face da Terra. Então, eu estou falando isso para você que está começando agora, não se apegar naquilo que você achou que é mais fácil. Porque, gente, não existe conquista sem esforço, né? Então, você tem que se esforçar sim. E você não pode esperar do outro que está ali te orientando, que ele tente facilitar a sua vida de maneira que não funcione 100%. Eu acho isso inadmissível, né? Por isso que eu falo, quando eu vou lá para frente, eu me sinto altamente responsável por vocês, né? Eu tenho muita consciência disso e eu vejo muita gente que está começando a estudar para concurso público, especialmente agora, as pessoas ficam assim, ah, mas não tem um jeito mais fácil? Ah, mas não pode dar uma dicasinha aqui para facilitar? Gente, eu juro que eu, por exemplo, eu uso tudo aquilo que pode facilitar a sua vida, desde que isso que facilita a sua vida te faça acertar 100%, né? Porque se for para ir até uma parte, não vai funcionar. Não vai. Isso que o Lucas está falando, de você pegar, então, em vez de ficar sofrendo, ah, porque está difícil, entenda como funciona e é isso mesmo, resolver muita questão. É a Sabe o que eu primeira coisa que vejo? eu faço. Entendeu como é que funciona? Vai resolver questão. Ah, você vai errar? Vai, vai. E essa é a parte boa, não é? Porque quando você erra, cai a ficha. Você fala, Sim. putz, por que que eu não pensei nisso? Não é? Você vai ter que acertar uma vez. O importante é você acertar uma vez. Só que para você acertar essa vez, que vai ser a decisiva, meu, você vai ter errado milhares. E tem uma coisa, professora, que assim, cara, Jesus ele foi claro quando ele falou que teriam falsos profetas, né? Até fazendo uma brincadeira com a questão de concurso, tem falsos coaches aí, falsos professores que, pelo amor de Deus, cara, mnemônico, musiquinha, ajuda. Ajuda, não é uma coisa completamente grotesca. Mas se vem um cara falando que é só isso, se vem um cara falando que 2, 3 meses você vai conseguir, você não vai, tá? Não é para desmotivar, é para jogar a realidade, sabe? Cadê? Como eu te falei, eu comecei a estudar em 2021, firme, firme em 2022. Meu concurso foi em novembro de 2023, as primeiras fases, e a minha prova oral foi no final, no começo de 2025, em Uhum. fevereiro. São 4 anos de caminhada, É, entendeu? Isso que tem uma galera que está muito mais tempo, então não tem, não vai no jeito mais fácil, não, porque eu acho que você vai quebrar a cara, né? é isso mesmo. Mas você falou, assim, duas coisas muito importantes. A organização do tempo e das matérias. Total. A constância, isso é de extrema importância. A pessoa começa, ela para. E o pior, gente, que é assim, a partir do momento que você decidiu, você tem que continuar. Porque é comum a pessoa começa, ela para, aí ela perdeu tempo, que é o mais precioso de tudo, né? Dinheiro, e aí ela desiste, aí ela volta. E aí tem que começar tudo do zero. A hora Sim, que você decidir, vai, vai. Nem que você, eu não consigo cumprir 3 horas de estudo, consigo cumprir uma. Faça essa 1 hora. com Porque, qualidade. agora eu vou falar uma coisa que é bem específica. O que acontece é o seguinte, o nosso cérebro, ele tende a nos trair. Ele tende mesmo. E isso é fisiológico, não é o meu, não é do Lucas, é de todo mundo.
Então, o que que acontece? Quando você sai um pouco da zona do conforto, né? Essa zona de conforto que você sai, que é o estudar, é sair da zona de conforto. Então, quando Sim, você sai da zona de conforto, o seu cérebro tende a falar para você: isso não é para você, não. Não vai dar certo. Isso aqui vai te cansar, vai te tirar isso, vai tirar aquilo, a vida social, como ele falou, porque isso é importante, né? Mas isso é o cérebro querendo levar você para a zona de conforto mesmo, porque o nosso cérebro, não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem três partes no cérebro, essa parte instintiva do cérebro, né, que a gente chama de reptiliano, ele faz isso mesmo, porque ele quer promover a nossa sobrevivência, por isso que ele faz a gente dormir até quando a gente não tá com sono, né, que você fica com preguiça. É o sair da zona de conforto. Eu ia dar vários exemplos, mas é o sair da zona de conforto, seja até mesmo de um descanso, né? sim. Então, o que acontece é o seguinte: esse primeiro impacto, esse cérebro, essa parte do cérebro vai falar para você, isso aqui não é para você, né? Mas depois de um tempo, aí o Lucas vai confirmar o que eu estou falando. Depois de um tempo que você se mantém estudando, você não começa a ficar, entre aspas, viciado naquilo e você, putz, eu preciso cumprir aquilo, eu preciso ver aquela matéria, eu preciso fazer tantas questões, preciso bater essa meta. Por quê? Porque a partir do momento que você mandou a seguinte mensagem lá para esse cérebro, que é o pequenininho, que faz a gente entrar na zona de conforto, aí você fala assim: não, eu quero sair da zona de conforto. Eu quero estudar. Então, se você começar de pouquinho, não consigo 3 horas, eu me canso muito, faça 1 hora. Com o tempo, você vai se ajustando, você vai se habituando a estudar. E o hábito é o que faz toda a diferença. Então, Total. se para você for pesado no começo, estudar muito tempo, pegar muita matéria de uma vez, faça de pouquinho. Porque de pouquinho você vai se acostumando de tal maneira que você vai querer cada vez mais. É como fazer exercício físico, não é, Lucas? É difícil no começo, né? O corpo não quer, dói, é isso Isso, mesmo. é E isso o aí. concurso é a mesma pegada, vai doer. Vai doer. É assim, professora, o que eu vejo é o seguinte: não dá para você manter um nível de estudo de 10, 12 horas por dia num prazo muito longo, tá? A cabeça vai bagunçar, saúde, dá uma estragada. Então, é exatamente o que você falou. Não dá para fazer três, faça uma, faça 2 horas, mas com qualidade. Chegou no final de semana, joga umas 4, 5 horas, isso sem o edital autorizado ou sem o edital aberto. Esse sprint final de 10, 12 horas que eu e vários colegas, irmãos aí e irmãs demos no final, cara, é sugado. Só que para você chegar nesse nível, primeiro você tem que ir devagar, não adianta, né? Outra coisa, isso que eu vou falar talvez não seja exemplo para ninguém, porque vai de encontro com o que os professores pregam. Mas é o seguinte: a galera fala, pô, estuda uma, duas, três matérias por dia para dar uma refrescada na mente. Eu nunca fiz isso. Eu sempre comecei uma matéria e fui com ela até o final, até pular para a próxima. Tá certo, tá errado? Não sei, eu passei. É individual de cada um, né? São dicas que a gente dá, tenta orientar para a galera ver o que mais vai se adequar, né? A verdade é essa, tentar ajustar aí. Ótimo, ótimo. Porque é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? Mostrando para a pessoa que o começo é esse mesmo. É meio confuso, você ainda não se encontrou. Como é que eu vou me organizar? Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Acho que até ter a consciência de quanto tempo tem de verdade é difícil, né? Sim, Eu acho que eu, por isso que eu falo, começa de pouquinho, que você vai ajustando. Melhor que você racionalizar no começo, sabe? Ah, eu tenho tantas horas, começa a ficar meio assustador, eu acho. e você consegue ajustar, professora? Por exemplo, eu fui para o all-in, né? Eu fui para o tudo ou nada, saí do trabalho e tal, e que bom que deu certo, não tinha como dar errado, né? Eu tinha que voltar para casa aprovado, meu filho esperava isso, minha família, não tinha como dar errado. Era muita gente por trás querendo isso junto comigo. Então, assim, por que eu tô falando isso? Por que eu toquei nesse assunto? Ah, eu não consigo. Cara, você tem hora de almoço. Você vai ficar 1 hora de almoço. Meu, engole a comida em 5 minutos e estuda 55. Você tá no trem, no metrô, porra, não dá pra ficar lendo. Por quê? Você tem que ficar ligeiro, vai que alguém te assalta, faz alguma coisa. Coloca um fone, vai ouvindo uma videoaula. Você vai ajustando o seu dia. No final, você achava que tinha duas. Você já aumentou para três, quatro, tranquilamente. Sabe? Você tá lavando uma louça, normalmente tem uma janela na tua frente, né, na cozinha. Meu, coloca o celular ali, deixa uma videoaula rolando, sabe?
Tenta otimizar o seu tempo, porque se você, não, agora eu vou parar e vou estudar tranquilo. Difícil, né? Não é todo mundo que consegue. Eu vou contar uma coisa para você. Teve um aluno que não vou falar o nome porque eu não sei se ele vai gostar que eu fale, mas ele fazia o seguinte: ele já era da PM, né? Quando ele resolveu estudar para civil, e aí ele levava 2 horas para chegar ao serviço e levava 2 horas para voltar. E tinha que levantar 4h30 da manhã. Então ele falou: como que eu vou fazer? Adivinha onde que ele estudava? No caminho para o trabalho e na volta. É isso. Então, isso que o Lucas está falando é muito importante. Quando uma pessoa toma uma decisão dessa, ela tem que realmente falar, fazer isso que ele falou. A palavra-chave é otimizar o tempo. Ele estudou e passou estudando no meio de transporte. O professor, eu colocava lá no celular, punha o fone para escutar e ia vendo, ia assistindo aula aí quando eu tinha folga eu resolvia a questão. Isso que ele fez. É isso. Conseguiu. Então, falar não tem tempo, depois dessa história do menino, eu falei assim, gente do céu, não tem alguém que possa falar assim, eu não tenho tempo para estudar. Olha o que ele fez. Queria, né? Queria, foi É lá isso e que eu fez. falo, é a decisão, é o poder da decisão, não é? Se você decidiu, começa e desiste, ou então, eu tenho esse sonho, mas eu não consigo realizar porque eu não tenho tempo, estou dizendo para você que você tem, né? E aí o Exato. resto é aquilo que o Lucas falou. Organização, né? Ver o que é melhor para você, mas nunca deixar de fazer a organização do estudo, estudar todo dia. Domingo não, gente, domingo descansa. Até que venha edital, não sei o quê, domingo não. Mas assim, ó, de segunda a sexta estudar, sábado fazer revisão, aí você decide como você vai fazer, mas domingo tem que descansar mesmo, porque é importante até para o raciocínio, né? Então, essa organização, essa constância, essa preocupação com o tempo e sempre olhar todas as matérias, não deixar nenhuma para trás, porque eu gosto, porque eu não gosto, você não está lá para gostar, você está lá para saber e passar. E é É isso que isso. importa, né? É isso. É isso. Tem alguma mensagem para passar para eles, Lucas? Professora, eu queria falar, é um alerta, assim. Primeiro ponto, um direcionamento ele é muito importante. Como eu falei, não acredite em falsos profetas, falsos coaches. Né? A gente está aqui com. Não vou puxar sardinha, não, mas eu conheci você em 2021. Depois fizemos um trabalho lindo aí para a prova oral. Fui seu aluno ali no particular e tal. E então, assim, não é fazendo média, mas procura alguém que saiba do que está falando. Né? O alerta que eu digo é o seguinte: quando você entra num cursinho, principalmente cursinho para a polícia, quem me indicou, não vou fazer propaganda do curso que eu fiz, porque não estamos ganhando nada aqui, mas é um irmão que eu tenho, um irmão de outra mãe, policial do concurso de 2018, ele falou, cara, vai nesse daqui, que esse é diferente. E eu fui. Qual que é o grande problema? Você conhece muita gente que não é nada, ou que acha que é, e, sabe, tem um ego muito inflado, é uma coisa muito louca. Só que você também conhece pessoas, esse é o ponto principal da mensagem, você conhece pessoas que estão no mesmo barco que você, que estão sofrendo, que têm as mesmas dores, que têm o mesmo foco. Então, filtre com quem você vai fazer amizade e se alinhe com pessoas que estejam no mesmo propósito. Meu, para essa reta final, professora, eu tinha ali um clubinho ali, um quarteto, cara, foi lindo, foi lindo. As minhas duas amigas escrivãs, eu e meu parceiro investigador, foi lindo. A gente conseguiu, sabe? Então, quando você vai ser sofrido, vai doer. Você não vai sair, você não vai viajar. É para doer, é para machucar, porque lá na frente vai ser maravilhoso. Só que quando essa dor ela é compartilhada, ela fica mais leve. Então é isso que eu queria falar para vocês. Procurem um direcionamento, um cursinho bacana. Tomem cuidado com a galera que vocês vão conhecer, porque tem muita gente ridícula que tá lá dentro e tem muita gente que tá na pegada. Então mantenha o foco que vai dar tudo certo. É isso, gente, é isso mesmo. Então, vocês ouviram tudo, né? Ele ia falar até do grupo de amizades. Menino lindo. Mas o comprometimento tem que ser sério, né, Lucas? Eu Sim, acho que é essa a mensagem principal que ele está passando, o comprometimento e o reconhecimento de quem está com você ou não. E eu me coloco até como professora, assim, eu sinto esse comprometimento do aluno. E eu me
como que eu falo? Eu me coloco também dessa maneira, porque eu também entro nesse comprometimento. Eu estava aqui comentando com eles que, assim, quando eles estão nessa. Quando vocês. Na verdade, eu vou falar pra vocês, quando vocês estão na fase final, vão prestar a prova, eu acho que eu fico mais ansiosa que todos vocês. Nossa, eu não vejo a hora de você chegar e falar assim, professora, consegui, sabe? Meu, isso dá um negócio na gente, uma aflição, porque eu estou vivendo junto com vocês, né? E se eu trabalhei com vocês, então eu quero ver o seu sucesso, porque é isso que faz o meu trabalho, né, ter valor para mim. Eu estou falando, valor para mim. Então, quando vocês passam, o meu trabalho se valoriza para mim. E eu fico muito feliz, muito feliz. Essa é a maior realização que eu encontrei na vida. Porque quase 30 anos trabalhando para concurso público, a minha maior realização é essa. É quando a pessoa vem, professora, gabaritei português, professora, foi aprovada. Isso é maravilhoso, não é? Não tem preço isso aí. Eu já te agradeci várias vezes, aproveito aqui para agradecer novamente. A gente tem vários professores, mas tem alguns que marcam um pouco mais, né? Você, para mim, é uma delas, até porque o calcanhar de Aquiles que eu tinha era o português, era, não é mais. Então, novamente agradecer e realmente falar que o papel de vocês é fundamental. A gente se esforça, a gente se dedica, mas o cuidado, o carinho que vocês têm com a gente ali, cara, é surreal, de É, a gente verdade. caminha junto, né? Pô, Obrigada, obrigada, Lucas. Mas assim, eu me sinto fazendo o meu papel, tá? Eu me sinto fazendo o meu papel. E até por isso eu estou me comprometendo agora com aqueles que estão começando também. Porque, afinal de contas, se a gente faz um trabalho sério e verdadeiro, não tem como falhar, é isso. né? Não tem como falhar. Decidiu, mantém o foco e mantém a fé. Parece que é clichê já isso, né? Mas, gente, não é. São palavras poderosas, não é? Total. É isso. Outro dia, esse final de semana eu estava dando aula no cursinho, e esse cursinho tem a aula híbrida, né? Então eu estou lá no presencial, tem os alunos presenciais, mas tem aqueles que estão assistindo em tempo real, mas à distância, outros assistem gravado, então tem um monte de aluno. E aí, eu não sei o que o menino perguntou, eu falei assim, mas tenha fé. Ele falou assim, fé, professor? Eu falei, fé, não é? Eu falei, fé, porque quando a gente diz que tem fé, a gente não está dizendo que Deus vai fazer isso por você. Porque a verdadeira fé é quando você acredita em você. Porque você acreditar em você faz com que você acredite em Deus por meio de você. Por isso que tem, né, escrito que nós somos a centelha divina, né? Uma centelha divina, porque nós fazemos parte. Então, quando você acredita em você, Deus dá uma força. Com certeza. Mas é É, você que faz, né? e tem um detalhe também, né? A gente tem hábito de jogar tudo, coloca na mão de Deus. Poxa, você tem uma responsabilidade também, né? Então eu acho que a gente tem que fazer o nosso. Se você estiver dando o seu máximo, cara, se estiver fazendo o seu papel, aí sim, a hora que você, o que não tiver no seu alcance, entrega para ele que ele cuida, É isso meu, da aí, melhor é forma isso. possível. Por É isso que isso. a fé é você acreditar em você. Você acreditou em você, Deus também acredita. Com E certeza. isso não é mentira, isso é uma verdade. Você não tem fé nisso? Eu tenho. Total. Eu acho que se a gente vai, realiza, busca, é só se não for destino mesmo, porque aí entra a mão de Deus mesmo. Mas a fé na gente sempre leva a gente para o lugar que a gente tem que ir. É isso. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, professor. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente com essas palavras, porque a gente sempre consegue ajudar em alguma coisa. Talvez não em tudo, mas sempre alguma coisa que a gente fala chama a atenção da pessoa e ajuda ela a se levantar e se mexer. Certo? É isso aí. Obrigado. Forte abraço para todo mundo, não é? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, Tchau, tchau. Lucas.